Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele estava muito diferente. Eu não estava reconhecendo o meu marido. O André andava muito, mas muito esquisito. Olha, nem de longe parecia o meu André. Chegava do serviço e ficava lá quieto num canto com a expressão carregada, como se estivesse preocupado com alguma coisa. E justo ele, que sempre foi conversador, brincalhão, que vivia fazendo piada de tudo. Ele ficava na frente da televisão, para se ter uma ideia, mas garanto que não sabia nem mesmo que programa estava passando, porque estava na cara. Ele não estava prestando atenção. Qualquer um via que o pensamento dele estava longe. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele só balançava a cabeça e dizia que não era nada. Olha, nem com os meninos ele brincava mais. E claro, até mesmo eles perceberam que o pai não estava bem. Um dia o nosso caçula chegou a perguntar para mim: "Ô mãe, o que tem o pai, hein? Vocês andaram brigando?" Não, a gente não tinha brigado. Antes tivesse. Sim, porque, pelo menos assim, eu saberia por que ele andava esquisito daquele jeito. Lembro que um dia, assim que chegou em casa, ele tomou banho e foi direto para o quarto. Para mim, ele só olhou mesmo para dizer boa noite. É como eu disse, aquele não era o jeito de ser do meu marido. Quando a gente convive com uma pessoa durante muitos anos, como era o caso, claro que uma mudança radical de comportamento logo chama atenção. Uma pessoa que não conheça bem o outro pode até se enganar, mas não era o meu caso. Se eu não conhecesse o homem com quem eu tinha me casado, ia conhecer quem? Olha, que Deus me livre. Mas cheguei a pensar que ele talvez estivesse doente. Não tem isso às vezes? Você vai ao médico fazer um exame periódico de rotina e do nada descobre que está doente. Só de pensar nisso, que ele pudesse estar doente e quem sabe a doença fosse até uma doença grave, eu já fiquei ainda mais preocupado. Nesse dia, por exemplo, que ele tinha chegado do trabalho e ido direto para a cama, mais uma vez eu perguntei o que ele tinha. Ele já se encrespou na mesma hora. "Não tenho nada, Eliane. Eu já te falei, tô cansado, só isso. Me deixa dormir, vai." Eu insisti. "Você tem certeza de que não está me escondendo nada, André?" Ele olhou para mim, balançou a cabeça e, como quem diz não, cobriu a cabeça com o cobertor. Resolvi deixar quieto. Até para não criar caso. Além disso, eu sabia que ia ser perda de tempo. Ele não ia se abrir comigo. Já fazia mais de uma semana que ele andava estranho. Se não tinha falado até aquele momento, não seria agora que ia falar. Olha, fui para a sala assistir a minha novela, mas também não prestei atenção na televisão. Fiquei o tempo todo pensando naquele comportamento estranhíssimo do meu marido, até que tive aquele estalo. Não, peraí. Se ele está assim é porque eu já tinha pensado em tudo. Que ele podia estar doente, que talvez tivesse brigado com o chefe ou com algum colega de trabalho. Mas naquilo eu ainda não tinha pensado. Outra mulher. Não, peraí, será que o André... Geralmente quando o homem modifica o jeito de ser assim é porque... Mas não pode. Apesar de que isso explicaria o seu jeito. Sei lá, de repente, se envolveu com alguém do serviço, ou alguém que ele tenha conhecido na rua, no ônibus. Mas será? Não acredito. O André envolvido com outra mulher, não. Não pode. Ele não. A verdade é que fiquei ali me torturando com as minhas suspeitas. Me deu até vontade de voltar lá no quarto e botá-lo contra a parede. Mas eu sabia que não ia adiantar. Se o problema fosse outra mulher, então, aí mesmo é que ele não ia abrir o jogo comigo. Só que aquilo me perturbou a tal ponto
que a uma certa altura eu não aguentei. Eu fiquei com aquela suspeita martelando a minha cabeça e foi como se de repente as coisas começassem a clarear. Se não era doença, se não era briga lá no serviço, se não era nada daquilo que eu tinha pensado, então só podia ser porque ninguém muda tanto e tão repentinamente, sem um motivo sério. E se não era nada daquilo que eu já tinha pensado, só podia ser mulher. E foi com essa ideia na cabeça que eu voltei lá no quarto e já fui perguntando para ele: quem é a mulher que tá virando a tua cabeça, hein, André? Ele se virou para mim assustado. Do que você tá falando, Eliane? Você entendeu muito bem, André. Faz mais de uma semana que você nem janta com a gente. Chega e já vai direto pra cama. Só pode ter mulher no meio e eu quero saber o nome dela. Você tá louca, Eliane? Você enlouqueceu, você ficou biruta. Tem mulher nenhuma. E deixa eu dormir, vai, tô cansado. Você tá mentindo, André. Você tá mentindo pra mim. Aposto que arranjou outra. Por isso tá me tratando desse jeito. Eu falei aquilo e desandei a chorar. Ele continuou me olhando com a mesma expressão carregada, até que resolveu falar. Tá certo, Eliane. Uma hora eu vou ter que te contar mesmo. Acontece o seguinte, eu fui mandando embora da firma. Semana que vem é minha última semana. Te mandaram embora da firma? Mas por quê? O que foi que houve? Ele não respondeu. Apenas baixou a cabeça, desanimado. Eu, é claro, morrendo de curiosidade, insisti. O que foi que aconteceu, André? Por que te mandaram embora? Ah, Eliane, não vale a pena falar. Me deixa dormir. Amanhã a gente conversa. Ele disse aquilo e encerrou a conversa. Sim, porque cobriu a cabeça com o cobertor. Me deixou ali falando sozinha. Só que eu não me conformei. Eu insisti. Poxa vida, ele trabalhava naquela firma há mais de 15 anos. Trabalhava desde antes da gente se conhecer. Aí, de repente, ele me vem com aquela história de que tinha sido mandado embora. Mas mandado embora por quê? Ninguém é mandado embora de uma firma, assim de uma hora para outra, sem um bom motivo. E ainda menos no caso dele, que já estava lá há tanto tempo. Quase 16 anos. Além disso, por que não tinha me contado? Por que estava escondendo aquilo de mim? E será que era mesmo só por isso que ele andava daquele jeito, quieto, com o olhar perdido, isolado de todo mundo? André, me explica porque eu quero saber. Você foi despedido por que motivo, André? Eliane, eu já falei, amanhã a gente conversa. Me deixa dormir, pelo amor de Deus, Eliane. Não, André. Você pode ficar nervoso o quanto você quiser. Mas você vai me dizer e agora? Mas que saco, Eliane. Você não tá vendo que eu tô cansado? Tô aborrecido? Eu já falei que amanhã a gente conversa. Olha, não teve jeito. Eu bem que insisti, mas ele não falou mais nada. Cobriu a cabeça e me deixou ali falando com as paredes. Eu ainda fiquei ali, olhando para aquele cobertor em cima do corpo dele, me perguntando o motivo de tanto mistério. Tá certo que perder o emprego é uma coisa muito grave, que deixa qualquer pessoa arrasada. Só que também não era para tanto. Com o dinheiro que ele pegaria no acerto, daria pra gente se manter enquanto não arranjasse outro serviço, e até sobraria. Meu Deus, ele trabalhava naquela firma há quase 16 anos. Mas olha, parece até difícil de entender, mas pelo menos eu fui dormir um pouco mais aliviado. Sim, porque ao menos estava explicado por que ele andava estranho daquele jeito. Apesar de não ser uma notícia boa, muito pelo contrário, pelo menos não era o que eu tinha pensado, o que para mim seria pior. Não tinha mulher nenhuma na parada.
E isso para mim já era um alívio. O problema é que durante os dias que se seguiram, ele continuou exatamente do mesmo jeito. Quieto, isolado, cabisbaixo, preocupado, irritado até em certos momentos. Quando eu tentava puxar assunto, principalmente se fosse em relação àquela sua demissão estranhíssima, ele já ficava irritado. Tá louco, Eliane, mas será que de novo com essa história? Será que você não tem outro assunto? Pelo amor de Deus, para com isso. Olha, chegou num ponto que eu decidi, já que ele não iria me contar mesmo, de uma forma ou de outra eu ia descobrir o que estava por trás daquela mudança de comportamento do meu marido. Tudo bem, estava preocupado porque havia sido demitido, tudo bem, mas não era só isso. Mas não era mesmo. A minha intuição de mulher me dizia, não era só aquilo. A coisa não era tão simples. Aquele era o último dia do André na feira. Eu liguei com a desculpa de falar com ele, só que quando a telefonista atendeu, pedi para falar com o chefe de recursos humanos. Eu nem o conhecia, aliás, não conhecia ninguém naquela empresa praticamente. No começo, o homem disse que não podia falar, que era um assunto da firma e que mesmo eu sendo esposa, ele não estava autorizado a comentar o assunto, até porque o assunto, segundo ele, envolvia outras pessoas e que se eu quisesse realmente saber o motivo da dispensa, teria de perguntar diretamente ao meu marido. Eu, no entanto, não aceitei aquela resposta. Insisti. Eu precisava saber. E insisti tanto que a uma certa altura, ele se deu por vencido. A senhora quer saber mesmo? Tem certeza? Claro que quero. Aliás, quero não, eu preciso. Bem, o André sempre foi um dos nossos melhores funcionários. Um dos mais antigos, inclusive. Sabia todas as rotinas aqui da empresa. Sempre foi super eficiente, muito querido, muito dedicado. Só que, o senhor não entende, né? Toda empresa tem certas normas. E o que ele fez... O que foi que ele fez, moço? Por favor, me fale. Ele andou roubando? Dando algum desfalque? Não, senhor. Não foi isso, não. O André... Bem, ele... Quer dizer, o patrão pegou ele... tendo relações sexuais com uma outra funcionária, na hora do almoço. Isso. A senhora queria saber, não queria? Pois foi isso que aconteceu. A menina foi mandada embora na mesma hora. Ele ainda cumpriu o aviso prévio porque... não dava para arrumar outra pessoa, assim, de uma hora para outra, e também pelos serviços prestados, pela dedicação que ele teve até agora. A senhora entende, né? Olha, eu não lembro direito. Mas acho que o telefone até caiu das minhas mãos. Quando vi aquilo, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Eu fiquei zonza. Tudo começou a girar. As palavras daquele homem ficaram se repetindo na minha cabeça. Eu já tinha pensado de tudo. Que ele estivesse doente e não quisesse me contar. Que ele tivesse brigado com alguém, ou com o patrão, ou com algum colega no serviço. E o caso, no fundo, era realmente com uma colega de serviço. Só que não era briga, não. Era coisa muito diferente. Aquele resto de dia, eu passei chorando desesperada, sem saber o que fazer da minha vida. Sabe, é numa hora dessas que a gente percebe o que é capaz de fazer por amor.
Acredite quem quiser, mas até hoje o meu marido não sabe que eu liguei lá para a firma e fiquei sabendo de tudo aquilo. A menos que aquele rapaz do Recursos Humanos tenha contado, o que eu não acredito. Eu pensei tanto. Antes de tomar a decisão de me manter calada, eu pensei muito. Antes de tomar a decisão de fingir que nada tinha acontecido, eu pensei muito. Pensei em tudo. Na minha casa, nos meus filhos, na minha vida. Do que adiantaria eu brigar com ele e me separar? É a pergunta que eu faço. De nada, absolutamente de nada. O que ele fez está feito. Não dá para voltar atrás. Aliás, me revoltar só complicaria mais as coisas. Acho que a minha vida estaria pior se tivesse me revoltado e o colocado para fora de casa. Eu dependo dele para tudo, inclusive no que se refere ao sustento, já que eu não trabalho. Mas não pensem que não falei nada por isso, porque a minha dependência maior é afetiva. Amo o meu marido com desespero. O que fiquei sabendo me machucou, claro que me machucou. Me machucou e muito. Mas justamente por amá-lo demais e por acreditar que ele também me ame, eu resolvi relevar. Talvez eu seja covarde. Talvez esteja tapando o sol com a peneira, enganando a mim mesmo. Mas não tive coragem de me rebelar. Sei que estaria pior se tivesse agido diferente. Se eu tivesse expulsado da minha vida, feito um escândalo, como seria o mais comum numa situação como essa. Como sei também que muita gente nessas alturas não deve estar entendendo a minha atitude. E até talvez estejam me criticando. Mas sabe que mais? Eu não ligo. Sinceramente, eu não ligo. Nessas horas a gente sempre precisa escolher o que é mais importante. E o mais importante para mim, mais importante do que fazer um escândalo, de mandá-lo para fora de casa, é a presença dele aqui do meu lado. Repito, amo meu marido. Amo de paixão. E não sei se aguentaria ficar sem ele. Foi uma atitude covarde? Pode até ser. Mas eu sou assim, dependente. Antes de tudo, pensei nos meus filhos, na minha família, que amam o pai de paixão. E principalmente, não vou negar, pensei em mim. Que para não perder o meu marido, sou capaz de tudo. Até de me fingir de cega e de surda.